Eu preciso contar para vocês sobre a situação de Gabriel Milito. O técnico argentino corre risco de demissão. Na manhã dessa segunda-feira conversei com uma pessoa muito próxima aos acionistas atleticanos e essa pessoa assegurou que não existe consenso entre os 4 R's sobre o futuro do treinador argentino, mas uma lição que eles aprenderam com a demissão do Turco Mohamed vai segurar o Milito por mais algum tempo. Se a gente voltar alguns anos no passado, a gente vai lembrar que o Turco Mohamed foi demitido diante de uma pressão ou de uma situação parecida. Mídia e torcedores do Galo exigiam a queda do argentino. Ele foi dispensado, o Cuca foi contratado e houve pouca evolução no time ao longo da temporada. E até por conta disso, os acionistas do Galo entenderam que erraram com a demissão do Turco Mohamed. Para não repetirem esse erro, eles vão insistir mais um pouco no Gabriel Milito, cuja multa rescisória gira na casa dos 4 milhões de reais. Então, o Milito vai ter a oportunidade de fazer os confrontos contra o São Paulo. Se for eliminado na Copa do Brasil, aí a tendência é de demissão do treinador argentino. Preciso falar também sobre Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro. Cheguei a ler que ele nem trabalharia no próximo jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mandei esse questionamento para o Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, e o Matos tratou essa possibilidade de demissão imediata do Seabra como uma piada. Afirmou que ele continua no cargo, apesar da derrota por 1-0 para o Internacional. Desempenho muito ruim do Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro. 13 partidas com bem poucas atuações acima da média, com expectativas ou deixando boas expectativas. Uma das exceções foi a vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Seabra continua no Cruzeiro, mas precisa de bons resultados. Classificação em cima do Boca Juniors na Sul-Americana, garantindo vaga nas quartas de final, até assegurou um respiro, mas não dá para imaginar o Seabra tendo vida longa se o time não vencer com frequência. Cruzeiro, que é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro e precisa estar na Libertadores da América de 2025, isso faz parte do planejamento estratégico, até por conta dos altos investimentos. Só para arrematar, uma última lembrança: desde que comprou o Cruzeiro, o Pedrinho BH trocou todo mundo no departamento de futebol, com exceção ao Seabra, o que só aumenta a pressão no treinador. Bora falar sobre o Botafogo e a situação de Rodinei. O Botafogo está no mercado e pretende usar a última semana da janela de inscrições. Os clubes têm até a segunda-feira da próxima semana para registrar reforços, para buscar um lateral direito e um zagueiro. E a última tentativa em relação ao lateral direito foi por Rodinei, 32 anos de idade, ex-Flamengo, pertence ao Olympiacos. John Textor e companhia sondaram o staff do Rodinei para saber as possibilidades, os valores para essa negociação. Já dá para descartar o nome do Rodinei. O Olympiacos afirmou que não tem nenhuma intenção em negociar o atleta, que é titular absoluto e que já marcou gol na estreia da temporada. O Olympiacos venceu seu jogo de abertura da competição contra o Volos por 2-0 e um dos gols foi justamente do Rodinei. Atleta que tem mais um ano de contrato por lá e é possível que nas próximas semanas ele seja procurado para a prorrogação desse vínculo. Na temporada passada, Rodinei disputou 49 partidas com 3 gols e 5 assistências. Depois do empate com o Bahia em Salvador, o Arthur Jorge falou sobre reforços e disse o seguinte, abre aspas: precisamos de uma ou outra posição até o fim do mercado para termos mais segurança e capacidade para atacar essa parte final da temporada, com 14 jogos no Brasileirão e a Libertadores da América, fecha aspas. Quero falar agora sobre o impeachment do presidente Augusto Melo. Semana super importante no Timão é que conselheiros do clube se mobilizam para concluir uma lista de assinaturas exigindo uma reunião para tratar exclusivamente do impeachment do presidente. Essa informação foi trazida primeiro pelo blog do Paulinho e confirmada por mim por 2 fontes corintianas. Existe uma mobilização de pessoas da oposição e de pessoas que já foram da situação, mas se afastaram do Augusto para exigir essa reunião. Os motivos? Vários. Entre eles, o pagamento daquela comissão que virou caso de polícia na situação da Vaidbet e a fase horrorosa do time, o Corinthians bastante ameaçado de rebaixamento. Se essa lista com as assinaturas for concluída nessa semana, será entregue ao Romeu Tuma, que é o presidente do conselho, e aí não haverá outra possibilidade para o Romeu que não a convocação de uma reunião para tratar sobre o tema. E se o Conselho Deliberativo aprovar esse impeachment do presidente, vai haver uma votação na Assembleia de Sócios para definir se ele sai ou não do Corinthians. No melhor dos mundos, se tudo corresse bem para os opositores, o impeachment do presidente poderia acontecer até o mês de outubro. Só para completar em relação ao Timão, desempenho horroroso dentro de campo, a derrota contra o Fortaleza aumentou as chances de rebaixamento. O Corinthians tem até aqui 22 pontos em 24 jogos. São apenas 4 vitórias em 24 partidas. O problema é que o Corinthians faz só mais 14 jogos. E para alcançar os 45 pontos que costumam salvar os times dos rebaixamentos, o Timão vai precisar vencer metade dos 14 jogos que restam, ou seja, 7 partidas. Difícil imaginar que alguém que só ganhou 4 vezes em 24 partidas vai ganhar 7 em 14. Com mais um detalhezinho importante, os 2 próximos jogos extremamente complicados, Flamengo na Neoquímica Arena e Botafogo no Rio de Janeiro. Só para completar, Gaviões da Fiel emitiu uma nota prometendo cobranças e escrevendo, abre aspas, todos são culpados e não aceitaremos o que estão fazendo com o Corinthians, fecha aspas. Bora falar agora sobre Alexandro e Alcaraz, novos reforços do Flamengo. Nessa segunda-feira, em Lisboa, Marcos Braz e Bruno Spindel vão se reunir com Alexandro e com seu representante para a assinatura de um pré-contrato, que vai passar a ter valor assim que ele for submetido a exames médicos. Os documentos estão em posse dos dirigentes do Flamengo e essa reunião acontece em Lisboa, capital portuguesa. O Alexandro havia voltado no final de semana para Porto.
cidade onde ele e a esposa têm uma casa. Eles passaram o final de semana por lá, se encontram com o Marcos Braz, assinam esse pré-contrato e embarcam para o Rio de Janeiro para que o Alexandre possa passar por exames médicos. O contrato vai ser assinado até dezembro de 2026, prorrogável por mais um ano, desde que ele complete 50% dos jogos no último ano do vínculo. Sobre Carlos Alcaraz, o negócio está sacramentado e será anunciado também nas próximas horas. Operação de 18 milhões de euros fixos, mais o empréstimo do Vitor Hugo ao Southampton, mas a tendência é que o Vitor Hugo seja emprestado para o Göztepe, time da Turquia que tem uma relação com o Southampton. Operação que vai custar uma baita grana ao Flamengo e vai garantir ao meio argentino 1 milhão e 300 mil reais por mês. Alcaraz que foi pretendido nos últimos dias pela Lazio, mas ele preferiu voltar para a América do Sul para fechar com o Flamengo. Gonzalo Plata tem tudo para ser o último reforço rubro-negro nessa janela de inscrições, tratativas fechadas com o atleta e avançadas com o Al Saad, o time qatari que detém seus direitos econômicos. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Santiago Colombato, volante argentino de 27 anos de idade, que é o mais novo alvo tricolor. Essa informação havia sido publicada primeiro pelo Paulo Giacomelli e confirmada na manhã dessa segunda-feira, para mim, por um dirigente importante do departamento de futebol. A pessoa respondeu o seguinte quando eu perguntei sobre esse atleta, abre aspas, a gente monitora uma centena de jogadores e atuamos em um mercado pouco conhecido e com muita criatividade. Esse é um de tantos outros, porque não podemos comprar um atleta mais top do Betis, no caso Luiz Henrique, nem repatriar um Michael, muito menos pagar a multa contratual do De La Cruz, esse dirigente do São Paulo, falando sobre contratações feitas por Botafogo e Flamengo, que hoje se encontram num patamar financeiro diferente. Sobre o Colombato, argentino, 27 anos de idade, formado no futebol italiano, passou por vários clubes, como Cagliari, Pisa, Verona, até que ele teve uma primeira experiência na Bélgica. Foi comprado pelo Leão do México, atuou por lá e foi emprestado ao Famalicão, teve bons números no futebol português. Acabou que ele não foi comprado por conta do custo de 2 milhões de euros. Em vez de voltar ao Leão, foi jogar no Real Oviedo. O Oviedo e o Leão são parte do mesmo grupo, o grupo Pachuca. No Oviedo, jogando a segunda divisão, também registrou bons números, jogador de boa qualidade técnica, mas que atua como volante. Trata-se de uma opção barata, diante de uma realidade financeira do São Paulo, que é das mais complicadas. Tricolor que ainda negocia com o Mário Rui, perguntei para esse dirigente do São Paulo na manhã dessa segunda-feira se existe otimismo na negociação, e essa pessoa afirmou que as tratativas seguem bastante complicadas. Prometo ficar de olho nessa história, qualquer novidade conto para vocês, só peço para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. A gente se encontra, tchau!